Irmãos em Cristo, só os que têm fome e sede da palavra de Deus, ergam as mãos, diga glórias a Deus. Receba, Senhor, a glória e a honra pertence ao Senhor. Como todas as sextas-feiras, o Senhor nos traz revelações de temas para a libertação, né? E a libertação, ela é feita pela palavra de Deus. E, aliás, está escrito: se pois o Filho vos libertar, então verdadeiramente sereis livres. E quem é o Filho, senão Jesus? E quem é Jesus, senão o seu Espírito? E quem é o Espírito de Deus que está em nosso meio, senão o próprio Senhor, revelado por sua palavra, que está em nossas mãos, que é as Santas Escrituras. Aliás, toda a Escritura foi ela inspirada pelo Espírito de Deus. Então Jesus está presente em nosso meio, na forma do seu Espírito, que nós não podemos ver, mas ele habita em nós, e está revelado aqui também o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo na palavra. E é pela palavra que nós somos libertos. Então esta é a forma verdadeira. Então é necessário um esforço muito grande para conhecer, para procurar compreender, porque o homem natural não pode discernir as coisas do Espírito. A igreja sabe dessa palavra? Reconhece essa verdade? As Escrituras dizem que o homem natural não pode discernir as coisas de Deus, porque ele é natural, ele é pecador. Então ele tem limites. Só quem pode conhecer a mente do Senhor é o próprio Senhor, e ele habita em nós. Só que ele nos dá o livre-arbítrio de queremos conhecê-lo ou não, de nos esforçarmos ou não. É um critério de cada um aí, pelo seu livre-arbítrio. Mas o tema dessa noite é um tema muito forte, e o tema é deixando de ser crianças na fé. Olha aí, deixando de ser crianças na fé. Vamos então buscar a palavra dentro desse contexto do tema revelado pelo Senhor, em Salmo 95. Você está disposto a ouvir a palavra de Deus? Aleluia. Não vai fazer como Jonas fugir não, né, amados? Muitos fogem de forma espiritual. Jonas também. Jonas, você está disposto? Ele falou, ele estava disposto a fugir de Deus. Mas Deus, quando tem um plano, a gente começou a fugir, né? Então por isso que eu fiz a pergunta para o Espírito Santo: se você está disposto a receber a revelação essa noite e deixar de ser criança na fé. Hoje é dia de crescimento, mais uma noite, né? Então vamos juntos, em nome de Jesus, no Salmo 95. Aqueles que encontraram, digam amém. Vamos abrir o versículo 7 então, vamos juntos lá. 95, 7. Salmo 95 e versículo 7. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes sua voz, amém? Falei que é só o versículo 7. Vamos orar? Senhor, aí está, Senhor, o teu povo, que acabou de receber esse alimento, uma pequena porção. É apenas o início de um grande banquete que o Senhor trouxe para as almas que estão nesta noite desejosas de receberem a instrução do teu Espírito. Então que não fique nenhuma mente cauterizada, nem os que estão aqui presentes e nem os que ouvirão depois na internet, Senhor. Para a glória do teu nome, eu declaro com minhas mãos estendidas que estou representando o que o Senhor está fazendo agora ao ouvinte dessa noite, estendendo as mãos para que todas as mentes fiquem livres de qualquer impedimento, de qualquer seta do maligno que tente impedi-los de fazê-los discernir pelo teu Espírito a mensagem desta noite, em o nome de Jesus. Amém, amados? Então vamos lá. Vocês viram que eu deixei o final do versículo meio aberto? Foi proposital, porque ele não para aí. Ele diz: ele é o nosso Deus. Diga amém. Você concorda com isso? O Senhor é o nosso Deus? E nós somos povo do seu pasto, do seu pastoreio. Amém ou amém? E ovelhas de sua mão. Aí a continuação: hoje, se ouvirdes a sua voz. Acabou o versículo 7. Mas ele parece que quer continuar dizendo algo, e quer. Então veja o que diz o versículo 8 a seguir: não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração, e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso.
Esse versículo realmente dava, o versículo 7, a conotação que faltava algo para completar. Então agora ficou bem completo. Ele é o nosso Deus. Nós somos povo do seu pastoreio e ovelhas da sua mão. Então, amado, diga para o irmão do seu lado: se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, como fizeram estes que está no exemplo do Salmo 95. Amém? Então está aí, amados. É tremendo. A pergunta é a seguinte: vamos nos remeter àquele povo. Mas que povo de coração duro é esse? Mas será que eles não ouviam a voz de Deus? Será que Deus não falava com eles? Porque muitos aqui estão inconformados disso. Como é que esse povo era de coração duro, sabendo que Deus falava com eles? Amados, Deus não só falava com eles, como fez grandes e grandes sinais e maravilhas, sinais enormes, os quais os próprios olhos deles contemplaram. Exemplos: as 10 pragas do Egito, o mar vermelho aberto, o alimento caindo do céu, do nada, vivendo depois quase 40 anos no deserto, nunca precisaram trocar de peça de roupa, nunca precisaram, as sandálias deles não se desgastaram. É um mistério que ocorreu com aquele povo tão grande, e mesmo assim eles tentaram o Senhor, pondo à prova o Senhor por diversas vezes. Então eles ouviram sim, Deus falava com eles através do profeta Moisés, e todo o povo do Velho Testamento, em outras passagens, Deus sempre falou com eles, usando os seus profetas. Amém? Amém? Então, antes de mais nada, é para nós ficarmos mesmo assim, um sentimento de frustração. Poxa vida, aquele povo andava com Deus, Deus andava com eles, os sinais eram muito grandes, eram maravilhosos, e mesmo assim os seus corações andavam duro, eles endureciam o coração. Mas nós temos uma revelação no Novo Testamento, que o povo não está assim porque quer. Eu insisto em ensinar isso ao povo, para que nós aprendamos a não olhar com os olhos de crítica, porque a Bíblia diz que não há um justo sequer na terra. Então, antes de eu localizar um defeito no meu irmão, eu procure o meu próprio, peço para Deus me mostrar o meu, porque a Bíblia diz que antes que eu tire o cisco do olho do meu irmão, eu devo tirar a trava que está nos meus olhos. Então nós temos uma tendência, como natureza humana, em olhar somente o erro dos outros. Nós temos que voltarmos para Deus e dizer: Senhor, eu aprendi que a salvação é individual, eu preciso aprender a crescer, não ficar observando se o meu irmão está pequeno, se vai crescer ou não. O inimigo faz questão de te mostrar isso para você não crescer, e toda vez que você vê isso, se importa com isso, você não cresceu. É você que ainda é criança na fé, não aquela pessoa está no estágio dele. Se você aprendeu com Deus que a salvação é individual, então eu não devo olhar para o defeito do meu irmão. A Bíblia diz: quem és tu que olha para o defeito do teu irmão e acusa ele, sendo que ele é um servo meu, não é teu? E se ele está em pé ou caído, é problema meu. Se ele estiver caído, eu levanto. As minhas mãos são poderosas. Onde está na Bíblia isso, pastor? Romanos 14. Deus fala: quem és tu? Quem és tu? Romanos 14. Não precisa ir lá, mas depois você pode meditar no capítulo 14 de Romanos. Quem és tu que fica julgando um servo alheio? Não é teu servo, é meu. Ele está em pé ou está caído porque é uma consequência da vida. Mas uma coisa eu garanto: ele vai estar em pé, porque a minha mão é poderosa para sustê-lo. Amém, igreja? E para de discutir entre vocês o que deve fazer, o que não deve fazer, o que deve comer, o que não deve comer, que dia guardar, que dia não guardar. Que cada um fique até onde haja entendimento. A minha palavra não é feita para discussões, ela é feita para edificação, para crescimento, para que todos no tempo devido deixem de ser crianças na fé. É esse que é o ponto dessa noite. Se a pessoa não entendeu o que está na Bíblia, é isso, vamos lá, vou dar o tempo de você marcar e procurar. Romanos 14, quem tem Bíblia com título, está lá: a tolerância para aqueles que são fracos na fé. Então aí você vai estudar depois Romanos 14 e vai ver que tudo que eu falei com as minhas palavras aqui está escrito com as palavras do Senhor, mas o sentido é exatamente esse, e o próprio Espírito de Deus vai testificar no teu coração. Pode buscar depois, deixar anotado nas suas anotações, que você deve estudar Romanos 14, para que haja um crescimento também.
Não é a mensagem dessa noite, nem estava previsto ler Romanos 14. Não vou ler, só quero que você deixe marcado aí e você possa estudar depois com bastante calma, que o pastor fez um resumo aqui, senão vai tomar o tempo da palavra e tem tudo a ver com a mensagem, mas não é para ser lido, diz o Espírito de Deus. Amém? Você estude depois com calma, você vê que o que eu disse aqui agora são tudo coisas que estão registradas nessa passagem. Amém? Mas, pastor, então por que é que eles tinham um coração tão duro? Vamos lá em Hebreus. A pergunta é: por que esse povo então tinha um coração tão duro? Não é a resposta dessa pergunta. A resposta você já sabe. Já vamos estar comparando com os dias de hoje. O fato deles serem duros, o coração deles serem duro, é comparado com o nosso coração de hoje, porque o inimigo que agia neles lá também é espírito. E espírito não envelhece também. Ele continua agindo do mesmo jeito, no meio do povo, do mesmo jeito, com as mesmas astutas ciladas, com as mesmas armadilhas, e o povo continua caindo. O mesmo povo de Israel, agora numa nova versão, denominado cristãos. Para quem não sabe, os cristãos, pela nova aliança, é o novo Israel de Deus. O inimigo, sabendo disso, a ira dele sobre o povo de Israel, do Novo Testamento, que são os cristãos, é a mesma ira que ele tem desde quando descobriu que os hebreus, os judeus depois, eram um povo separado de Deus na terra. Então a mesma ira que o inimigo tinha e fazia aquele povo pecar contra o Deus Criador, é a mesma ira que faz com que o povo cristão hoje também peque e erre contra o Deus vivo. Então a palavra desse Hebreus, capítulo de número 4, vamos juntos ao capítulo 4, é a confirmação, amados, que nós não temos diferença daquele povo não, amados. O próprio Deus continua ainda alertando o povo dele aqui na terra, através da sua escritura. Isso aqui é nova aliança. Hebreus é Novo Testamento, amém ou amém? Não é mais Velho Testamento. Agora Deus está falando com os cristãos. Quantos são cristãos aqui? Amém? Então essa mensagem lá daquele tempo que nós acabamos de ver agora, do povo ainda de Israel, que estava ainda a questão do exílio, da passagem no deserto. Nós lemos questões de anos e milhares de anos atrás, e agora os tempos são bem atuais nessa mesma linguagem, que o espírito inimigo continua agindo do mesmo jeito, e o povo continua caindo do mesmo jeito, como caía nas garras do inimigo naquele tempo. Vamos ver Hebreus capítulo 4, versículo 1, diz assim, a questão do novo Israel de Deus, que são os cristãos: temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Versículo 2: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Naquele tempo não podia ter fé, não mais. Eles tinham, a fé, ela vem hoje pelo ouvir da palavra, e o Espírito testifica e nos dá fé. Eles andavam, na verdade, naquele tempo, totalmente levados como ovelhas. Não era a fé que fazia motivá-los, eram as leis. Hoje nós vivemos pelas leis ou pela graça? Pela fé. Pela fé. Não vai ser pela lei, vão ser salvos pela fé. Então você hoje anda acompanhado pela fé, e a fé só vem pelo ouvir da palavra. Então entenda isso aqui, o texto está dizendo claramente, naquele tempo eles, vamos ver o versículo 2 de novo, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra, você tem que entender que naquele tempo, qual era a promessa, as boas novas? Que eles sairiam para uma terra, eles eram um povo escravo, que foram libertos. As boas novas vou levá-los a uma terra que mana leite e mel, amém? Era a promessa, e foram levados, mas não tomaram posse por falta de convicção, por falta de fé, por incredulidade. Então a Bíblia aqui diz que nós também nos foi anunciado as boas novas, assim como foi com eles. Mas a palavra que eles ouviram, nada lhes aproveitou, visto que ela não era acompanhada pela fé. Amém, igreja? Agora você está buscando conhecer a Deus, então você está de glória em glória crescendo. Em nome de Jesus, não deixe de ouvir a palavra, não deixe de buscar, não deixe que o inimigo roube de você o direito de crescer na graça e no conhecimento de Deus, porque é só assim que você vai poder vencer esse mundo tenebroso. Amém? Então Deus agora fala conosco. Antes falava através dos seus profetas,
Hoje ele fala conosco pela raiz de Davi. Ele fala, vamos ver aqui um texto que fala isso, vamos descer um pouquinho mais, no versículo 7. De novo, determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amém, igreja? A igreja viu aí a mesma mensagem revelada lá para eles, hoje é revelada para nós, a mesma coisa, olha. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então olha aí, ó, repetida está a mesma mensagem, para que nós não endurecemos o nosso coração. Então, só que hoje Deus fala conosco, não mais através dos profetas. Ele usa a raiz de Davi. E quem é a raiz de Davi, senão Jesus, o Verbo, a palavra, e seu Espírito testifica em nós que essas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém? Amados, eu vou pedir que você volte lá no Velho Testamento e vá em Oséias de novo, lá em Oséias. Oséias é um livro ali pertinho já da virada do Velho para o Novo Testamento. Você vai encontrar o livro do profeta Oséias. E nós vamos juntos ali. Antes ali, pertinho de Daniel, você encontra, logo depois que acaba Daniel, você já encontra o livro de Oséias. Vai no capítulo 4, porque o povo continua sofrendo. E o Senhor quer que nós entendamos que aquele povo e o mesmo povo sofre pelo mesmo motivo. E a parte B do capítulo 14, versículo 14, capítulo 4, versículo 14, somente a parte final, diz assim: pois o povo que não tem entendimento, só a parte final do versículo 14, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição, amados. Olha aí, amados, nós sabemos que o mundo está caminhando para o seu final. Todos os sinais, a palavra garante isso. Não precisaria nem de sinais, bastava Deus dizer, como Ele disse, nós deveríamos acreditar. Mas Ele é tão lindo e tão misericordioso que nos deixou os sinais. E um deles é esse aí, ó. Os dias passando abreviados de uma forma espetacular. Eu digo espetacular que não há explicação pela velocidade dos dias mais. Nós já estamos, para quem não percebeu, hoje está sendo gravado esse culto aqui, no dia 24 de outubro de 2014. Nós estamos exatamente a uma semana do final do mês 10. Entraremos no outro final de semana, esse que é o último domingo do mês. Estaremos ceando no domingo agora, no dia 26. E no outro domingo já não será mais outubro, será novembro. Eu não sei quantos, mas eu quero crer que isso não é um sentimento só meu. Eu vejo isso da boca de ímpios, que o mundo, que a velocidade está passando de uma forma assustadora, impressionante. Aí ficam arrumando N desculpas, N sugestões do que possa estar ocorrendo. Tudo menos acreditarem que Deus falou sobre isso. Que nos últimos dias seria tão má a geração no final do tempo, as coisas estariam de uma forma tão violenta na terra, o amor se esfriando de quase todos, pai matando filho, filho matando pai, guerras, nações guerreando contra nações, doenças que a ciência não vai ter domínio. Tudo isso são sinais, mas é apenas os princípios. Antes haverão outras coisas que precisarão acontecer, mas um dos sinais é: os dias terão que ser reduzidos, abreviados, para que aqueles que eu escolhi sejam salvos, disse o Senhor. Então, amados, está nas Escrituras isso. E o povo continua de coração duro, continua achando que isso aqui é uma conta de fadas. Quando eu digo povo, eu não me refiro ao povo que está ouvindo a mensagem. Vocês creem nas Escrituras, mas estou me referindo ao mundo agora. O mundo continua aí, mas muitos dentro desse contexto, dentro desse ambiente, ainda continuam brincando com as coisas de Deus, ainda continuam sendo crianças, achando que está tudo bem, maravilhoso. E aí que Deus quer parar isso já, está retardando as bênçãos. E Deus quer nessa noite dar um ponto final nisso e tornar, pelo menos esse povo que Ele reúne aqui e o povo que está ouvindo, porque é o povo que Ele escolheu para ouvir essa mensagem. E não sei aonde mais essa mensagem está sendo pregada, ou será pregada por esses dias, mas com certeza o mesmo Espírito que revelou, revelará em outros lugares, porque Deus quer que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Diga amém? Mas para esse povo, para esse rebanho, essa noite é a mensagem: deixando de ser crianças na fé. Então, no nome de Jesus, por que aquele povo então sofria? Por falta de... E por que o povo de hoje sofre? Por falta do mesmo entendimento das coisas de Deus.
Mas por que ele não entende se estão ouvindo? Vamos falar agora do povo de hoje. Por que aquele povo também, por que eles não entendiam se estavam ouvindo e vendo as coisas acontecendo? Por que nosso povo de hoje também continua a sofrer por falta desse entendimento? Se está ouvindo, como é que é isso? Bom, para melhor compreender essa questão, eu vou ser obrigado a me remeter a parábolas, a comparações, para que essa resposta venha. Porque é uma incógnita, né, Márcio? É uma situação complicada de se entender. Por que esse povo ouvindo não entende? Então eu tenho que me remeter a algumas parábolas para essa resposta vir com toda a convicção no seu coração. Vamos lá. Numa escola, num colégio, numa faculdade, amém? A igreja está ligada aqui? Amém. Numa escola, num colégio, numa faculdade, que ao meu tempo era assim que falava, né? Escolas, ginásio, colégio, depois faculdade. Hoje é primeiro, segundo grau, se não me engano, e o estudo superior. Mas enfim, em qualquer estágio de estudo, há turmas, amém ou amém? Ninguém estuda sozinho, há turmas. E no meio de uma turma está sendo ensinado a mesma coisa. Está ali um professor com a mesma dedicação coletiva, ensinando. E alguns têm facilidade de aprender e assimilar e praticar, e outros com uma dificuldade enorme. Por que alguns aprendem e outros não aprendem? Por que alguns entendem e vão bem nas provas, e por que outros vão muito mal nas provas? Por quê? É uma comparação. Existe uma resposta a isso aí. Existe uma resposta. A resposta é, vamos lá, isso na mesma turma, eu até anotei algumas coisas aqui. Alguns têm mais facilidade do que outros. Essa pode ser a resposta. Ah, pastor, isso é muito relativo. Tem pessoa que tem mais facilidade do que outro. Amém, concordo. Isso pode ser uma característica da pessoa. Mas um bom professor, ele identifica essa pessoa dentro daquela turma, amém ou não amém? E ele vai com mais carinho, ele vai com mais cuidado. Você acha que um pastor não está ligado também em quem tem mais ou menos dificuldade? Então o pastor também, muitos aqui, sabem que é um tratamento diferenciado com você. Você sabe disso, há muitos aqui que sabem disso. O mesmo tratamento que eu dou a você, eu não dou a outro. Por quê? Porque eu sei, Deus me mostra que você precisa de um tratamento diferenciado. Então, às vezes, quando eu ligo para você, eu pergunto se está tudo bem, eu pergunto se você está entendendo, não é? E te dou essa liberdade também de você, assim como um professor na sala de aula, pergunta, entenderam? O pessoal fica calado, e o silêncio dá a entender que entendeu. Amém ou não amém? Agora, se a pessoa não quer aprender, ela não vai falar, não entendi, eu gostei. Então, a mesma liberdade que tem lá, tem aqui na mensagem de Deus. Porque essa é uma parábola. Deus me trouxe essa mensagem como parábola. A pergunta era, por que alguns entendem e outros não? Isso tanto no mundo secular como no mundo espiritual. E a situação é exatamente a mesma. O Espírito Santo falou no meu coração. Se algum vir com essa conversa aqui, que alguns têm facilidade, outros têm mais dificuldade numa turma, realmente isso acontece. Mas eu coloquei homens capacitados para olhos de águia para entender, para perceber isso. E essas pessoas não ficam isoladas não, mas a gente fica ligado. Como também há a liberdade de você vir e perguntar. Assim como um aluno numa sala de aula, quer seja em qual estágio, ele também deve, por questões de interesse, perguntar a dúvida. Amém ou não amém? Então vamos lá, uma outra comparação. Eu anotei aqui para não esquecer. A outra situação. A resposta, por que alguns entendem e outros não entendem? Aí vem uma outra resposta. Porque prestaram mais atenção do que outros. Bom. Começamos a nos entender agora. Então alguém pode responder, lá na faculdade, no colégio, um foi bem, outro não foi, porque prestou mais atenção que o outro. Esse é o ponto. Esse aí é o ponto. O resto tudo é desculpa, porque esse é o ponto. Prestou mais atenção, se dedicou mais que o outro. Amém ou não amém? Esse é o ponto. Então, tanto no mundo secular, como também no mundo espiritual, vai se destacar ou vai crescer mais rápido aquele que mais se dedicar e mais estiver atento às coisas do Senhor. Amém ou não amém? Lá no mundo secular, se prestar atenção, se dedicar, se esforçar, ele vai sair muito mais rápido de uma situação embaraçosa do que o outro, que está ali aleatoriamente, está ali paliativamente, está ali fazendo o tempo passar. Então o Senhor Espírito Santo fala no meu coração. Assim também é no mundo espiritual, dentro das minhas casas de orações. Vamos continuar aqui. Eu peço que você vá, por favor, lá em João 8, porque o Espírito Santo me trouxe uma revelação dentro de uma mensagem, que já pregamos várias vezes aqui, um texto, e você vai se surpreender com o Senhor mais uma vez.
porque ele me trouxe uma mensagem que já pregamos aqui, 2 versículos do capítulo de João 8, apenas 2 versículos do capítulo 8 do Evangelho de João. No mesmo capítulo que nós abrimos essa mensagem, ou abrimos esse culto nas sextas-feiras, né? Mas não é aquele versículo. Nós vamos lá para o versículo 43 ao 45, aliás, 3 versículos, porque a própria palavra revela, nos fala sobre essas coisas que ocorrem no mundo espiritual comparadas com o mundo secular. Vamos lá? Versículo 43 diz, é Jesus dizendo aqui. Para quem não sabe, essa passagem, Jesus está defendendo a sua missão, a sua autoridade na terra. Ele ali é questionado por alguns judeus que estão ali, na verdade, mais para arrumar confusão do que para aprender. Então esses, o Senhor compreende a situação deles, só que eles não sabem por que estão agindo assim. Então Deus vai falar com eles agora. Jesus olha bem para eles e fala: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Então Jesus pergunta e responde de imediato: é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Quer dizer, está entrando por aqui, está saindo por aqui, ou então não está compreendendo, estão com os ouvidos tapados, porque o inimigo faz com que isso aconteça. Então Jesus sabe disso. Ele está explicando para eles: ó, sabe por que vocês não me compreendem? É porque vocês são incapazes. E por que são incapazes? Nós já explicamos isso aqui na igreja. Porque todo ser humano que nasceu da carne, todos são nascidos da carne, nascidos da vontade da carne, não é? Um relacionamento entre um homem e uma mulher, e todo ser humano provém disso. Ele é nascido da ira de Deus, é nascido do pecado de Adão e de Eva, e eles estão debaixo da ira de Deus, debaixo da maldição que Deus colocou a raça humana, citada em Adão e Eva. E ali tudo é consequência, tudo que vier da humanidade é consequência daquilo ali. Então o homem entrou porque quis entrar nas garras do inimigo, se tornou escravo do diabo porque quis entrar, porque Deus alertava ele. Todos os dias Deus andava com Adão no paraíso e dizia para ele: olha, vocês têm direito de fazer qualquer coisa, que não toque naquela árvore, no fruto daquela árvore você não pode tocar, e o dia que você tocar nela vocês vão morrer. E aí a serpente apareceu e seduziu a Eva, e a Eva induziu o seu marido, após ter desobedecido a Deus, a comer também o fruto. E aí eles entraram os dois nessa maldição, que você sabe qual é. A maldição é que a humanidade pecou contra Deus por desobediência, e veio ela toda a perecer. Então, a partir daqueles, todo ser humano nascido depois de Adão e Eva está debaixo da ira de Deus. Então são filhos do diabo. Meu Deus, pastor, é a Bíblia, amados. Quer você aceitar isso ou não, quer me criticar, critique, mas é as Escrituras. Todo ser humano, nas misericórdia, pastor, aqueles anjinhos que nascem, bom, você falou muito bem. Uma criança, quando nasce, ela nasce inocente. O pecado não tem ainda manifestação nela, mas ela será induzida ao pecado quando ela tomar consciência de quem ela é. Então ela não tem domínio. Enquanto ela não tem essa consciência, ela é um ser sem pecado. E se vier a falecer, se vier aquela criança ser pedido o fogo de volta dela, ela está totalmente isenta de qualquer pecado. Mas ela vai ter um tempo, e o seu filho, os meus filhos, os seus filhos, os meus filhos, numa certa idade deixaram de ser aquela criatura inocente e passaram a ter malícia. E aí então o pecado está à porta. E a igreja precisa compreender, aí precisa de Deus tanto quanto qualquer um aqui na terra. Então, no nome de Jesus, pastor, isso é muito forte, mas é forte, é a revelação de Deus. Veja a sequência aqui, se é eu dizendo isso aí, ou se as Escrituras, pela boca do próprio Senhor Jesus. Versículo 44, ele diz, então, no 43, no final, ele revela que o ser humano é incapaz de ouvir a palavra de Deus. Ele vai dizer agora por quê. Versículo 44, vós sois do diabo, ele que é vosso pai, e vocês querem satisfazer os desejos, ou seus desejos, os desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. E quando ele profere mentira, ele fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A igreja compreendeu? E o versículo 45 diz: mas porque eu digo a verdade, não me credes. Então aí está revelado. Por quê? Por que o ser humano tem dificuldade em entender as coisas de Deus? Porque é filho da ira, está debaixo da ira de Deus.
É necessário que esse ser humano nasça de novo. É necessário que ele se torne uma nova criatura pela vontade de Deus, nascido do Espírito e da água. Amém ou amém? Aí é João 3, tem que voltar lá no capítulo 3 e ver o diálogo de Jesus com Nicodemos, aquele homem sábio. Senhor, como é que é isso? Ele, oi meu filho, você sabe tudo. Você é um dos mais sábios na terra, é um dos mais inteligentes. Nicodemos capítulo 3, é um dos principais dentro dos fariseus, dos conhecedores das minhas leis, mas só sabe até aí, só sabe as coisas da carne. Você quer saber as coisas espirituais? Aliás, você nem sabe as coisas da carne. Tem coisas que você nem entende. Quer ver? Vou dar um exemplo. O vento veio, está escutando? O vento. Ele veio de onde? Acho que veio de cá. Acho? Ele veio de cá. Procede de onde? Não sei. Então o vento veio, você não sabe nem de onde veio, como ele veio e para onde ele vai. E assim são as coisas espirituais. Agora, se as coisas se manifestam no mundo físico, você não compreende, como é que você quer conhecer as coisas espirituais? Então é necessário nascer de novo. É só você estudar o diálogo de Jesus com Nicodemos, que era um grande sábio, que ficou intrigado com o que Jesus ministrava. Ele chegou a dizer: Senhor, às escondidas, Senhor, eu me encontrei com o Senhor às escondidas porque eu tenho vergonha, eu sou um fariseu, eu sou um professor da lei do Senhor, do nosso Deus. E eu sei que o Senhor veio da parte dele, porque ninguém falaria com ousadia as coisas que o Senhor fala, ninguém faria os sinais que o Senhor faz, se não viesse da parte de Deus. Então como é que essas coisas, me tira uma dúvida, como é que essa questão que o Senhor falou numa ministração lá, que é necessário que a pessoa nasça de novo, como é que é isso? Eu não entendo algumas coisas. É possível um homem velho como eu voltar ao útero materno e nascer uma segunda vez? Aí Jesus então explica para ele: ei meu filho, o que é nascido da carne é carne, só o que é nascido de Deus, do Espírito, que é Espírito. Diga amém? Então, amados, a criatura humana não vai compreender a Deus nunca se ela não se libertar da carne. Ela precisa nascer de novo. Ela vai estar sujeita à carne, sujeita a essas coisas da carne aqui. Então, essa passagem de João 8, 43 ao 45 nos dá uma revelação tremenda do que acontece aqui. Essa passagem é como se alguém estivesse numa sala de aula, estivesse ali, por exemplo, obrigação. Sabe por que vocês não me compreendem? Porque vocês só estão aqui por causa do diploma. O professor está lá dizendo assim: sabe que você foi mal na prova? Que você não estudou, você não levou, não prestou atenção no que eu preguei, no que eu ensinei. Você não estudou o tema que eu dei para você estudar. Você não se preocupou com nada disso. Você está aqui apenas para receber o teu diploma. Então, amados, o que quer dizer aqui é isso. Essa passagem de 43 ao 45, Jesus está falando: a pessoa que está dentro de um ambiente para aprender e não aprende, só está ali para marcar presença, ela está ali por obrigação às vezes. Porque é interessante estar ali para agradar alguém, de repente quer agradar uma namorada, quer agradar ou está ali por obrigação, porque os pais são cristãos, então obrigando: você vai ser cristão, você vai crescer cristão, vai ficar comigo, vai para a igreja comigo, e vai crescendo, aí fica maduro, fica numa fase ainda dependente do pai, continua indo para a igreja, mas porque é obrigado a ir. Este tipo de crente é criança na fé. A hora que ele tiver a primeira oportunidade de se libertar dessa pressão, ele vai sair voando achando que está livre, se ele estava livre dentro da igreja. Então a igreja precisa compreender isso. Essa passagem que eu acabei de ler é como se alguém estivesse realmente dentro de uma ministração dessa aqui por obrigação. E quem está só por obrigação, amado, não vai chegar a lugar nenhum, não vai crescer. Assim como um aluno que só vai lá para obter o diploma, ele só quer o diploma para poder mais tarde fazer um concurso, ou mais tarde arrumar um emprego melhor. Esse não é um cristão, é um crente. Ele está ali por estar ali, faz uma campanha, mas só para obter. E muitos estão ali apenas como um trampolim. Muitos vão para a sala de aulas como um trampolim. Eu vou fazer esse curso aqui, mas não é isso que eu quero. Eu vou fazer isso porque é mais rápido, eu tenho um canudo com esse curso, depois eu consigo outras coisas. E muitos estão nas igrejas dessa forma, mas muitos estão ali dentro das igrejas com esse sentimento, porque é nascido da carne, está ali pela carne. Então Deus está comparando e dizendo: deixe de ser menino na fé, não vai te levar para lugar nenhum. Por quê? Porque vai chegar um tempo que você vai ver que você devia ter prestado atenção, devia ter escolhido um curso melhor, devia ter prestado bem atenção e aprendido uma profissão para que você fosse independente realmente. Amém ou não amém?
E assim também, se uma igreja não está me fazendo crescer na fé, eu não vou ficar batendo cartão ali, amados. Eu tenho que ir um lugar onde eu me alimento, onde a palavra me faz crescer, me faz ser alguém perante a Deus. Amém ou amém? Mas também não vou ocupar a igreja. Muitas vezes eu não estou ali, mas não estou presente. Estou apenas por obrigação, estou ali de corpo presente, mas estou em espírito longe. Então eu devo estar em qualquer lugar que eu esteja, que Deus colocar meus pés, eu devo estar ali com interesse de coração. Amém ou amém? A igreja compreendeu isso? Então, no nome de Jesus, eu peço que você vá em duas passagens bíblicas. Lá primeiro em João capítulo 3, de novo, lá no capítulo 3. Porque existe, amados, o pessoal que só ouve a palavra para alcançar bênçãos, curas, soluções de problemas, alcançar relacionamentos, né? Ou até mesmo para agradar uma pessoa, um rapaz, uma moça, ou estar ali, como eu disse, obrigado a frequentar uma igreja, porque o pai e a mãe dizem: se você não for para a igreja, você não vai mais tal coisa. Intimida a pessoa. João 3, quem vai em João 3, diga amém? Quem já está lá? Vamos versículos 19 e 20. Há um tipo de crente, amados, que na verdade não está disposto a praticar a palavra, não está disposto a abrir mão da sua carne, não está disposto a mostrar os seus erros. Veja o que acontece. Por que ele não ouve a palavra? Porque ele não gosta de ouvir a palavra. Versículo 19 do capítulo 3. O julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal se aborrece com a luz, ou aborrece a luz, e não se achega para a luz, porque não quer que suas obras sejam repreendidas. Algumas dizem, a fim de não serem arguidas as suas obras. Arguidas é repreendidas. Então, você entendeu bem que é um tipo de crente que ouve a palavra, mas não pratica, porque ele simplesmente não tem prazer nem de ouvir a palavra. Porque a palavra, se ele ouvir e praticar, ele vai ser obrigado a abrir mão de muitas coisas da carne. É isso que Deus está revelando essa noite. Há um tipo de crente assim, não é cristão, é crente, ou ainda é um menino, uma criança na fé, e deixa de ser criança. Esse ministério não é para criança. Esse ministério aqui não é para criança na fé. Então aprenda isso no nome de Jesus. Aquele que ouve a palavra e se aborrece com ela, não tem prazer nela, é porque há obras más no coração dele. Há algo oculto que ele não quer que seja revelado, e aquilo machuca ele, aquilo provoca ele. Então, em nome de Jesus, se liberte desse mal. Em nome de Jesus, eu pedi que você vá lá em Hebreus 5. Há outro tipo de crente que passa o tempo, meu Deus, você deve conhecer um monte agora. Passa anos e entra ano e sai ano, ele continua a mesma coisa. E às vezes vê um novo na fé e fala: nossa, hein? Da onde você aprendeu tudo isso? Você, Deus começou a ir para a igreja, está sabendo mais que eu. Por quê? Porque tem muitos que ficam anos e anos sentados, só ouvindo, mas entra aqui, sai ali, aqui não teve efeito nenhum na vida dele. Por quê? Porque ele não pratica. E quando você é ouvinte e não praticante, você acaba, na verdade, retardando as bênçãos na sua vida e tornando você um crente que não progride. Veja Hebreus capítulo 5, versículo 11. Quem tem Bíblia com título, mostra aí que o título é: os cristãos hebreus não tinham progredido. Então essa carta aqui era aos hebreus, e mostra que eles não haviam progredido. E Deus está dizendo essa noite: há muitos crentes nas minhas igrejas, há muitos anos sentados nos bancos, que ainda não progrediram. Por quê? Vamos lá, por quê? A esse respeito temos muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Pois com efeito, versículo 12, quando devieis já ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente a necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, os básicos, hein? Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Veja o versículo 14. Mas o alimento sólido é para adultos,
para aqueles que pela prática. Então como é que se torna adulto? Ouvindo e praticando. Então o alimento sólido, quem se alimenta de comida pesada, como essa aqui, amados, e pratica o que Deus está ensinando, é esse que pela prática tem as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Uma criança na fé é aquele crente que só quer passar a mão na cabeça dele, ele só sabe discernir o que é bom para ele. Uma palavra dessa aqui dá um mal-estar nele, aquilo dá um arrepio nele, amado, você não faz ideia. Ele até se aborrece, muitas vezes sai até no mercado do culto, vai embora. E eu cansei de ver ministrações que as pessoas abandonam, pregações desse tipo no meio. E eu falo, Senhor, o Senhor fala assim, não se esqueça, largaram Jesus para no meio muitas vezes. E há uma passagem que os discípulos ficam horrorizados. No meio de uma ministração, um povo começa a sair e largar Jesus falando. Os discípulos começam a ficar impacientes. E aquilo desinquieta Jesus. Ele olha para os 12 e fala, vocês aí, por que vocês estão desinquietos desse jeito? Eles começam assim, o povo está saindo, vocês também querem ir com eles? Não, Senhor, só o Senhor tem palavra de crescimento. Então fiquem em paz, porque eles estão horrorizados com o que eu estou falando, porque as obras são más e estão sendo manifestas, e eles não querem se desprender das obras más. Tem pessoa, amado, que deixa de ser cristão por causa de dízimo. Ele prefere dar o dinheiro para o diabo, no cigarro, na cerveja, nos jogos, mas ele não tem coragem de ser um dizimista. É uma criança. Ele não percebe que está traindo para ele maldição, porque a Bíblia diz, com maldição sereis amaldiçoados. E toda vez que eu retenho aquilo que é do Senhor, eu estou amaldiçoando a obra de Deus. Ele fala, aqui não, você pode amaldiçoar com a tua atitude, mas é você que vai ser amaldiçoado. Pode ver lá em Malaquias 3, amados, vocês estão me roubando. Senhor, onde te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas. Mas Senhor, com a maldição vocês estão sendo amaldiçoados, vocês não perceberam ainda. Igreja, é libertação isso aqui, envolve tudo. Não, mas essa parte não me interessa muito. Aí, ó, eis aí a criança na fé, que só o que é bom para ele é interessante. O que é bom para a obra de Deus não é interessante para ele, porque é o egoísmo, é o sentimento da carne. A igreja está ligada, né? Amém? Então, o que é carne. Então, em nome de Jesus, pode ter certeza, mas há muitos que você conhece, da sua família, que não veio para buscar Deus, aqui ou em qualquer lugar, por causa dessa situação. Isso prende a ele. O amor ao dinheiro é muito maior do que o buscar a Deus no coração dele. A luz veio, mas ele ama mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Amém, igreja? A igreja está compreendendo? Você está dentro de um culto de libertação? Então dê glórias a Deus. Amém? Isso é alimento sólido, amados. O leitinho é o de domingo. Vem domingo, vem gosta de leitinho, que você vai ter sempre, aí vai estar só glorificando a Deus. Maravilha. Vai, começa na segunda-feira, a tua vida continua a mesma coisa. Agora, domingo seria o culto do louvor a Deus, porque eu tenho ouvido, tenho praticado e eu tenho visto a glória de Deus na minha vida. Amém, igreja? Vamos lá então? Você conhece crente que só vem de domingo na igreja? Conhece? Vê a vida dele, por favor. Observe. Faço questão que você observe. Hebreus capítulos ali, né? Dos 5, 11 a 14. Amém? Amados, percebam que nós citamos há pouco crentes. Não falamos que são cristãos. Porque o crente, ele é uma criança espiritual. Ele é candidato a ser um cristão. É como uma criança de colo candidata a ser um homem, uma mulher, mas não passa de um bebê ainda. Amém, igreja? Então, o crente é um candidato a cristão, mas ainda não passa de uma criança na fé. Não é cristão, é um crente. Ele ainda tem, então, se você não vigiar, você vai estar como eles, vai cair na cilada deles. E o inimigo vai usar muitas vezes uma criança na fé para tirar o adulto da presença de Deus. Quantos adultos você vê fazendo papel de criança aí? Não é? Porque anda com criança. Então você que é adulto, ande com adulto. Ensine a criança. Amém? O Senhor falou no meu coração. O crente criança, ele brinca. Assim como uma criança brinca de ser médico, tem criança que brinca de ser chefe de família. Não sei se tem mais tipo brincadeira, mas no meu tempo tinha de criança. Brincava de casinha, né?
as meninas, né? Eu era o chefe da família, né? Ia trabalhar, bonitinho, voltava, era em 2 minutos, né? Ia e voltava, era o trabalho mais fácil do mundo. E voltava, tinha comida pronta, né? Uma comida. A criança, a menina fazia lá, como se fosse dona de casa. Então eles brincavam de ser marido e mulher, né? Como criança, inocente. Estou falando da inocente, não tem malícia nisso. Estou falando do tempo que não se tinha malícia que tem hoje, né? Então a criança brincava de ser médico, brincava de ser chefe de família, a mulher brincava de ser dona de casa, brinca de ser mãe, uma boneca. Criança é assim, não é, amados? Tá. Alguns até imitam a profissão do pai. Eu conheço criança aí que o pai é marceneiro quando ele é pequenininho, que brincava com as ferramentas do pai, com a sobra das coisas do pai, e falava que era marceneiro. Conheço lá pintor que o filho vai atrás e está lá lambuzando tudo, mas o pai até pinta lá, no lugar que ele vai pintar de poema, está lá. Ele volta para casa tudo sujo de tinta, ele pintou com o pai. Então essa criança está imitando o pai, está imitando, mas não é ainda um pintor, não é um marceneiro, ainda não é um profissional, porque é uma criança. E assim o Senhor fala no meu coração. Mas os adultos no mundo secular sabem que a vida não é uma brincadeira. Olha para o teu irmão do lado e fala: a vida não é brincadeira. E um adulto sabe disso, não sabe, amados? Então o que ele faz? Ele sabe que é preciso correr, crescer para ser alguém na vida. Ele precisa ganhar conhecimento o mais rápido possível, conquistar os objetivos dele. E assim também, amados, é entre os convertidos e os não convertidos, os cristãos e os crentes. Muitos convertidos ainda estão brincando, né? O convertido não brinca de ser cristão, mas o não convertido, o crente, brinca de ser cristão. Ele brinca com as coisas de Deus, brinca de vez em quando dizimar, está brincando. Ele vai brincando com essas coisas. Mas, amados, em nome de Jesus, o tempo está passando. E tem muitos que estão atrasando a obra nas suas vidas. E isso é bíblico. Deixe de ser criança e cresça. Vai em nome de Jesus em 2 Pedro, no capítulo número 2, 3. Finalzinho da Bíblia você encontra 2 Pedro. Você vai ter direito, amado, ao sair daqui, falar mal desse pastor à vontade, né? E continuar levando a sua vidinha normal, viu? Eu estou falando em espírito, viu? Com o que Deus me mostra aqui agora. Você tem todo esse direito. Mas a sua vida espiritual não está nas minhas mãos mais. Porque a partir desse momento eu acabei de entregar para você uma revelação. Você pode sair daqui e continuar fazendo as mesmas coisas que você continua fazendo, viu? Pode. Você também está ouvindo, pode continuar fazendo a mesma coisa. É livre-arbítrio. Mas uma coisa eu garanto: não está mais o sangue teu, nem os resultados que vai acontecer na tua vida nas minhas mãos. Eu não vou ser cobrado mais de Deus. Porque eu estou entregando essa noite e nesse dia ao ouvinte a mensagem que o Espírito Santo passa. 2 Pedro capítulo 3. Aqui ninguém brinca de ser pastor não, amados. Capítulo 3, versículo 9 diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Versículo 10: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e fazendo o que mais? E apressando a vinda do dia do Senhor, do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Se você não entendeu, então vamos traduzir isso numa linguagem bem acessível a você. Teus filhos vão morrer na eternidade, vão ser consumidos pelo fogo eterno, por causa da tua falta de fé, por causa do tempo que você está vivendo na terra brincando de ser crente. Existem pessoas no meio dos cristãos que têm filhos não convertidos, têm esposas não convertidas, maridos ainda no vício, e a sua brincadeira vai levar eles para o inferno. Você não cresceu, não buscou de Deus, da fonte, a solução dos problemas. E Ele garante que você, mulher, santifica teu esposo, que você, mãe, santifica o teu filho. Ele garante isso.
Mas você crê que Ele é capaz de fazer isso? Então, no nome de Jesus, não retarde mais como faziam aqueles no Egito, do deserto. Retardaram as bênçãos. Era para sair do Egito, já tomar posse das terras de imediato. Demoraram 40 anos para tomar. Tem crente no nosso meio retardando as bênçãos de Deus, ao invés de apressar a vinda do dia do Senhor. Deus está sendo paciente, longânimo, porque eu não quero que ninguém se perca. Vai chegar o meu dia, esse dia vai chegar no piscar de olho, vai ser da noite para o dia. Quando menos se esperar, vai acontecer. E aí o povo de Deus está fazendo o quê? Brincando de ser crente. Ah, não vou mais para a igreja não, quero aquele rapaz. Ah, aquela mulher olhou feio para mim. Ah, vou sair do ministério por causa disso. Vou sair do tal ciclo por causa disso aqui. Vou sair por causa daquilo ali. O que esse pastor pensa que é? Não vou dizer mais, quero ver onde ele vai. Eu sou o maior dizimista da igreja, existe pessoas assim, amado. Meu Deus, misericórdia. O sangue de Jesus tem poder e liberta esse povo. No nome de Jesus. Eu sei que você, amado, tem muitos aqui que não precisam estar ouvindo isso aí, mas há muitos que precisam estar ouvindo, sim, e precisam crescer hoje, deixar de ser meninos na fé, deixar de ser criança. Abra a Bíblia Sagrada em Tiago, volte um pouquinho, vai em Tiago capítulo 1. É um conselho de Deus para que você pare de ser ouvinte e passe a ser praticante do que você ouve. Esta é a mensagem final da noite, em Tiago capítulo 1. Só os que estão tristes com essa mensagem, digam amém. Que bom, Senhor. Todos estão felizes com essa mensagem, digam glórias a Deus. Ela veio para te libertar? Amém. Veio para te fazer crescer? Amém. Amém. Alimento sólido é só para os que estão crescendo. Amém? Só para adultos, não para crianças. Agora a criança quer leitinho, vai ficar triste, vai ficar bravo, vai franzir a testa, vai sair daqui bravo. Deus falou com Caim, meu Caim, por que você está com essa cara aí, Caim? Que testa franzida que é essa também? Capítulo 4, vai lá em Gênesis uma hora lá e sonde capítulo 4. Ô Caim, está pensando você, Caim? Que testa franzida que é essa? Só dava assim, ó. Você conhece crente sonda assim? Conhece? Erga as mãos que vocês conhecem. Deixa eu ver quantos conhecem, cara. Olha quantos clientes você conhece. Ainda bem que você só olha para o alvo, né? Já pensou se você, aquela pessoa fosse referência da sua salvação? Misericórdia. Diga, Jesus é o alvo. Amém? E tem um monte de crente dentro das igrejas assim, só vive assim, só empurrado. Nas igrejas, não, de Jesus. Nas igrejas evangélicas. E evangelho é boas novas. E olha, você anda com uma testa com boa notícia, imagina se a notícia é feia, né? E a notícia é boa que Deus está te purificando, está te transformando, e de glória em glória você vai ser a imagem realmente e a semelhança de Deus. E você em tua casa será salvo se você crer, se você ouvir e praticar a palavra. Amém, igreja? Porque é feito, Deus faz Deus cumpre a promessa para aqueles que fazem a sua. Olha como a gente conhece a palavra. Deus cumpre a promessa na vida de quem faz a vontade de Deus, não a vontade da carne. Amém, igreja? E eu pedi que você fosse lá em Tiago capítulo 1, em versículo 19, porque aqui é um ensinamento. Deus está ensinando ao homem praticar a palavra dele. Então diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha aqui, olha para mim aqui que Deus manda ensinar o povo. Mais uma coisa aqui, ó. Aonde mais que eu estou ouvindo e não estou praticando? O que Deus fala sobre rancor, sobre mágoa, sobre perdão, amados? Se alguém vier pedir perdão para você 7 vezes num dia, quantas vezes você deve perdoar? 70 vezes 7. E o perdão não é esse da boca para fora, não é eu perdoo, mas fica lá e eu aqui. Isso não é perdão, amados. Tem um bando de crente, criança, que acha que perdoou assim. Eu perdoei, pastor, está perdoado.
Pedro Eduardo, que bom, quando é que vocês vão sair juntos então? Não, nunca mais. Ai, quando é que vai ter a festa que vai colocar os dois juntos? Não, nunca mais. Se Deus quiser me salvar, Ele faz um céu para mim e um céu para ele. Aí sim. Porque se Deus quiser, nunca mais precisa botar o olho. Eu perdoei. Meu coração está puro. Olha, meu coração está puro. Meu Deus do céu. Ai, Jesus. Versículo 22 de novo. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Vamos ao versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será, vamos repetir comigo? Será bem-aventurado. Oh, que ânimo, hein, gente? Sabe o que significa bem-aventurado? Muito mais feliz. Eu acho que quem ouve uma palavra dessa deve falar isso aí com um grito para estremecer o inferno. A palavra diz que se você é operante praticante, esse vai se tornar um bem-aventurado em tudo que realizar. Diga glórias a Deus. Coloque-se em pé e vamos ler de novo esse versículo aqui. A passagem final desse versículo 25 diz assim: aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse, repete comigo, esse será bem-aventurado, muito mais feliz no que realizar. Diga amém. Diga eu quero ser muito mais feliz, bem-aventurado em tudo e em todas as coisas da minha vida, em o nome de Jesus. Então, repita comigo. Vamos de todos, repita comigo, vamos todos deixar de ser crianças na fé. Amém? Deixando de ser crianças na fé. Aplauda Jesus Cristo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, meu amado ouvinte da internet. E Deus nos deu esse ministério, nos deu essa direção através de servos do Senhor, nos testificando no coração, porque tem obras sendo feitas por Deus na vida de pessoas. Senhor, testifica no coração do ouvinte o que eu vou passar para ele como mensagem agora, Senhor, em nome de Jesus. Meu amado irmão e irmã que ouviu essa mensagem e que gostaria de iniciar uma campanha de libertação, como estamos fazendo esses irmãos aqui na igreja, pegando esta folha. Como é que faço, pastor, para chegar, para fazer uma campanha dessa? Então você vai fazer o seguinte: você vai sentir no coração de fazer uma campanha, ela não vai te custar nada, a não ser um tempinho ali no computador, digitando o meu e-mail, está passando agora na tela aí, meu e-mail, franca.luciano@uol.com.br. Esse e-mail é meu particular, você vai entrar em contato comigo, eu vou te enviar, ou eu, ou o irmão Edson, que passa também o e-mail dele aí, o diácono Edson com a sua esposa Rose, ambos têm acesso a esse e-mail e também têm acesso a esse formulário. É necessário sim esse formulário para a campanha, se você deseja fazê-la. Então você entra em contato comigo ou com ele, e ele vai estar te enviando, ou eu também estarei te enviando uma folha dessa. E ao chegar em tuas mãos, você imprime ela, coloca o seu nome aqui como nome do fiel. Fiel é aquele que vai estar fazendo a campanha durante semanas para a sua vida própria. Uma causa, uma folha. Duas causas, duas folhas. Então nunca pegue uma folha para duas ou mais causas. Uma folha só para cada causa. Quer seja particular, própria ou para terceiros. Existem as opções aqui. Aí você deve detalhar no campo que está aqui escrito. Detalhe a campanha, né? Os motivos da campanha. Então você vai detalhar por que você começa a campanha.
Você vai estar acompanhando num calendário aqui, de 1ª à 7ª semana, respondendo aqui a cada semana a questão que é perguntada a respeito da sua campanha, assim como os irmãos aqui da igreja fazem. Quando completar 7 semanas, ouvindo semanalmente, sem quebrar a corrente. Se quebrar é necessário começar de novo, a não ser que seja motivo de força maior, né? Aí é outra conversa, você pode dar continuidade, mas enfim, você terminando a campanha, você vai entrar em contato comigo, que eu vou estar te orientando como fazer com ela, em nome de Jesus. Guarda na tua Bíblia e vem toda semana ouvir a palavra e orar com a gente, como nós vamos fazer agora, em nome de Jesus. Quem vai iniciar a campanha, coloque-se em pé. E você também que está na internet, se já está em posse da campanha, da folha, ou deseja já começar e não tem a folha ainda, você vai determinado estar de pedir essa folha ainda hoje, ou mais tardar, o dia que você sentir no coração, mas antes da próxima semana. Peça essa folha e já preenche ela, mas pode começar hoje também, em nome de Jesus, a campanha. Então vamos falar com Deus agora a respeito da sua campanha. Você que vai estar iniciando, fale com Deus agora em espírito o porquê você inicia essa campanha, que eu vou estar aqui em concordância com você. Senhor, eis aí as pessoas que sentiram essa noite de iniciar uma campanha para o propósito que eles estão nesse momento apresentando ao Senhor em oração. Só o Senhor poderia saber antes deles pedirem, mas a tua palavra registra que é necessário que nós apresentemos através de orações as petições e súplicas que temos a fazer em relação aos nossos pedidos. A tua palavra diz que não deve ficar em oculto, deve ser expressado para que seja legalizado no mundo espiritual. Eis aí o que eles estão fazendo, Senhor, legalizando um pedido, uma solicitação de libertação, quer seja para a sua vida ou para a vida de alguém. Eles estão fazendo agora, Senhor, uma oração. Receba esta oração, Senhor, e reverta para eles em vitórias, como está na tua promessa, em nome de Jesus. Deu tempo de você falar com Deus? Apresentou a sua causa? Agora faça a oração coletiva, e você que está na internet, ore também desta forma, em nome de Jesus. Diga: Senhor Deus, eis-me aqui, apresentando a minha campanha, certo de que estou sendo ouvido, porque a tua palavra é fiel, e eu sei que darei testemunho, porque já tomei posse dela. Sei que o Senhor está, nesse momento, providenciando a minha vitória, e eu darei testemunho dessa vitória, e que caiam por terra tudo que o inimigo tem colocado como barreira para tentar impedir a minha bênção, mas agindo o Senhor, ninguém impedirá, em o nome de Jesus. Diga amém. Eu profetizo você como vencedor ou vencedora nesta campanha, em nome de Jesus. Pode guardar sua campanha, preenche ela em casa então, e traga preenchida na próxima semana, no nome de Jesus, como segunda semana já. Agora você que está em meio à campanha, coloque-se em pé, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º ou 7º dia. Você também em casa, que já está aí no meio da campanha, coloque-se em pé e vamos falar com Deus no nome de Jesus. Não é necessário mais apresentá-lo, né? Você já apresentou a campanha lá no primeiro dia. Vamos fazer juntos uma única oração então agora, a respeito da sua causa, em nome de Jesus. Oremos juntos. Digam: Senhor Deus, no primeiro dia eu apresentei os motivos dessa campanha, e agora estou aqui, Senhor, cumprindo os dias dela, para a tua glória. O que eu declarei que faria, estou fazendo, e o que o Senhor fará, eu já declarei no primeiro dia, que eu criei que a vitória já era minha, e ela é, em o nome de Jesus. E eu darei testemunho da glória do Senhor sobre esta causa, no nome de Jesus. Que caiam por terra, um a um, todos os inimigos que tentam impedir, porque assim como eu disse e repito, agindo o Senhor, o meu Deus, em o nome de Jesus, nada impedirá a minha vitória. Diga amém? Eu concordo com a oração feita em nome de Jesus. Está ligado na terra, tanto dos primeiros dias como vocês que estão em meio ou no final da campanha. Está ligado aqui, está ligado com Deus, e a vitória é do povo de Deus. Diga amém? Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A glória pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.